Daniel, capítulo 3. E eu vou pedir o seu carinho e paciência, porque eu preciso ler o capítulo inteiro. Amém? Para que possamos extrair aquilo que é necessário para o entendimento desse sermão. Daniel, capítulo 3. Texto muito conhecido, mas eu tenho certeza de que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Amém? Amém? Glória a Deus. Daniel, capítulo 3. Uma leitura tranquila, paciente. Peço a você que acompanhe comigo. Todos acharam? Amém? Eu acho lindo vocês com celulares maravilhosos na mão, com Bíblia aí. Mas o pastor é antiquado, vocês sabem disso, o pastor de vocês é meio antiquado. Semana que vem vocês podem carregar uma Bíblia de papel? Podem? Amém. Não tem nada de errado com a Bíblia de vocês. Só para me agradar, eu sei que vocês vão fazer isso. Amém? Glórias a Deus. Convido a todos que puderem estar de pé, só os que puderem. Palavra do Senhor que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, e a partir do versículo 1 em diante. Aleluia. Assim diz a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se juntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a todos vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério,
da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituístes sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não o adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas, os seus calções e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do fogo do forno ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do 4 é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do reino, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque,
Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra Deus, de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Deus, aleluia! Deus amado, aí está a tua palavra, seja alimento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glórias a Deus, pode sentar. Acredito que alguns tenham ficado pensando, pastor, vai ler a Bíblia toda. Isso é um capítulo só, né? Quando a gente pega uma leitura tão gostosa. Hoje à tarde eu comecei a ler o livro de Daniel. Li as introduções feitas pela Bíblia de Estudo. Depois fui lendo, e quase que eu perco a hora de vir para a igreja, porque é uma leitura deliciosa. Deus fala contigo, Deus se revela a você. Qual foi a sua porção de palavra de Deus hoje? Quantos, antes deste momento, antes deste capítulo de Daniel, quantos, sinceramente, não precisa mentir, você não pode mentir, quantos já haviam lido a Bíblia hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas. Dentro da quantidade de pessoas que nós temos aqui, é menos da metade. Então, só por isso a palavra de Deus já fez menção, já se torna proveitosa, porque a metade das pessoas que estão aqui hoje não haviam lido a Bíblia ainda hoje. Mas agora, com essa leitura, você cumpriu o alimento de hoje. O sermão dessa noite tem um título que é uma provocação. Te provocar nessa noite com a seguinte afirmativa: contaminação, nem pensar. Olha aqui para mim, por favor, não preste atenção a mais nada, somente ao sermão que está sendo pregado. O tema dessa mensagem nessa noite é contaminação, nem pensar. Qual é o título? Quantos estão anotando esse sermão? Pode levantar a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Diminuiu. Está anotando? Vai anotar o sermão todo? Isso, anote tudo. É um hábito muito bom de ser adquirido. Porque, irmãos, a palavra, ela precisa permanecer em sua mente para que ela possa produzir mudança na tua vida. Não confie na sua memória. Quando você sair deste lugar, quando você for para a sua casa, as muitas preocupações vão tomar o seu tempo, os seus pensamentos e, por que não dizer também, a sua memória. Nós, brasileiros, não temos muito hábito de fazer treinamento de memória. Somos muito esquecidos. É um hábito nosso, do brasileiro. Outras nações também têm esse hábito, mas quanto mais corrida é a dinâmica de uma nação, menos se usa a memória. E olha, quem aqui, antes de entrar no sermão, só para provocar um pouquinho mais, quantos aqui, na época de colégio, tinham que estudar a tabuada? Lembra da tabuada? Você ainda sabe tirar a prova dos 9? Lembra? Raiz quadrada, lembra? Potenciação, lembra? Ninguém lembra.
E olha que você passou anos estudando isso, ninguém guarda. Agora, se você achar um caderno seu daquela época e você for lá, você vai lembrar. Pegou? Pegou? É por isso que você deve anotar o sermão. Se uma matéria que você estudou por meses e até por anos não está guardadinha na sua memória, quanto mais um sermão que você ouviu uma noite. Então, anote. E tenha essas anotações guardadas num bom lugar. Legal é você comprar um caderninho para isso. Você vai ver que vai ser muito mais proveitoso na sua vida. Muito bem. Qual é o tema dessa noite? Só quem não anotou. Quem não anotou. Eles estão pegando o que você que anotou, soltou aí no ar. Esqueceu. Cadê o teu papel e caneta? Ah, tá vendo? Tá vendo? Preciso mais pregar, acho que eu já atingi a meta da noite. Amém? Queridos, contaminação nem... Não, agora como crente. Crente, aquele crente que não perde para o mundo. Contaminação nem... É isso aí. O texto que nós lemos, eu fiz questão de ler o capítulo inteiro para não ficar contando que você conhece a história toda, porque, afinal de contas, mais da metade dos irmãos que estão aqui não leram a Bíblia hoje. Então, se mais da metade não leram a Bíblia hoje, eu não vou contar que você conhece essa história na íntegra. Você que nem lembrou do tema que eu passei há 1 minuto atrás, eu não vou contar que você conheça a história, por isso li inteira. Muito bem. A história que eu quero te contar, e eu peço toda a sua atenção, que você olhe aqui para mim, fala de uma quantidade em que os historiadores narram de que aproximadamente 10.000 jovens foram tirados para a Babilônia, de Jerusalém para a Babilônia. Quantos jovens? Quantos? 10.000 jovens. Pessoas escolhidas. Quando Nabucodonosor sitiou, ou seja, cercou a cidade de Jerusalém e levou em cativeiro aquele povo, ele disse para o seu general: olha, escolhe aí alguns jovens inteligentes, estudados, letrados, sábios, bonitos, que não se tenha defeito. Defeito seria puxar da perna, seria gago, coisas desse tipo, que não tivesse defeito. Tinham que ser homens apresentáveis. Ok? Esses aproximadamente 10.000 pessoas, chegaram na Babilônia na mesma época, com os mesmos pensamentos. E aí Nabucodonosor diz para o seu chefe da cozinha, chefe dos obreiros, chefe dos eunucos, chama esse homem e fala: olha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esses jovens que foram escolhidos e você vai alimentá-los muito bem. Eles são tirados da realeza, são homens escolhidos da realeza. Vocês vão ensinar a eles por 3 anos a nossa língua, a nossa cultura, para que eles se tornem também letrados da nossa cultura, alimentados da mesma comida que se come no palácio. Serão pessoas que se sentirão gratas por fazerem parte da corte. Serão pessoas que ficarão felizes por estarem servindo a uma administração imperial. Nabucodonosor foi o maior imperador de todos os tempos.
Isso está exposto quando ele tem um sonho de uma estátua grande e que a cabeça de ouro era o próprio Nabucodonosor, o reinado, o império de Nabucodonosor, que simboliza o melhor de todos os impérios. Todos os que viessem depois dele, todos os impérios seriam inferiores. Com isso, deduzindo por uma questão de lógica, chegamos à conclusão de que Nabucodonosor teve o maior dos impérios. Amém? Esse homem, então, pega esses jovens. Quantos jovens? Hã? Quantos? Que 100 jovens? Onde é que você tinha 100 jovens? Alguém falou 100. 100 jovens. Não, com 10. Fone. Será que está melhor? Alô? Alô? Então, esses homens, todos eles, foram tirados de uma mesma nação, diga comigo, de uma mesma nação, com o mesmo propósito, para o mesmo fim, e receberam a mesma honra. Preste atenção nisso, é muito importante. Todo o restante do sermão dependerá que você entenda isso. Quando esses jovens chegam no reinado, é dito que eles devem se alimentar, aprender da cultura, aprender a língua local, para se tornarem pessoas influentes no reino. Todos eram iguais. Até então, ninguém havia se destacado. Quando o rei, então, manda que o alimento fosse o alimento do rei, um homem começa a se destacar, Daniel. Daniel toma a frente e diz: olha, eu não quero me contaminar. Até então, só ele havia tido esse pensamento. Ele diz: eu não quero me contaminar. Com ele, junto com ele, havia Sadraque, que até então não se chamava Sadraque, Mesaque e Abednego, que nos seus nomes hebraicos tinham outros nomes, Misael, Ananias, Azarias, e Misael. Muito bem. Então, eu não vou me ater ao significado dos nomes deles, porque isso é a maior bobagem, não tem para que se ater a isso. O que eu preciso que você se atenha é: 4 jovens resolveram fazer diferente. Quantos haviam saído da sua terra e chegado em Babilônia? Alguém falou 100 de novo. Quem falou 100? Quem falou 100, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém quer caguetar, né? Que bom. Foram 10 mil, fala 10 mil. Para que ninguém mais fale esse número 100. 10 mil pessoas. Amém? Quantos resolveram fazer a diferença? 4 pessoas. 4 pessoas. Ou você presta atenção no sermão, ou você vai ficar pagando mico aí, falando bobagem. 4 pessoas. Aqui começa o sermão. O tempo passa e 3 anos depois de tudo isso acontecer, decorridos 3 anos do treinamento desses jovens, todos eles deveriam ir até o rei Nabucodonosor para serem entrevistados por ele, para saber em que local eles seriam postos para trabalhar. Desses, tem uma palavra aqui meio diferente, chama-se sátrapas. Desses foram 120, que eram uma espécie de coordenadores do império inteiro. Uma espécie de coordenadores. Uma espécie de presidente sobre presidente, ok? Seriam pessoas separadas para responder diretamente ao imperador e para dominarem sobre todas as pessoas do império.
Quando Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel vão até o rei, cumprindo tudo o que eles haviam proposto em seu coração, eles estavam mais fortes. A Bíblia diz que eles estavam mais gordos de carne, ou seja, estavam mais musculosos, mais vistosos e 10 vezes mais inteligentes do que os outros. Que coisa interessante. 10 vezes mais inteligentes. Já é uma coisa difícil de imaginar que os outros haviam comido carne, comido de todas as coisas boas que o império podia ter, e esses homens comiam apenas legume e água. Legumes e água. Eles estavam mais robustos, mais fortes, e 10 vezes mais inteligentes do que os outros. De tal forma que o rei achou por bem colocá-los administrativamente sobre os outros. Ou seja, vocês são tão inteligentes que eu quero vocês servindo aqui, junto do trono. Olha que coisa interessante. Quando isso acontece, o ciúme começou a rolar no meio dos outros. Primeira coisa que eu preciso que você entenda nesse sermão é que quando você escolhe se separar para Deus, acostume-se a ter pessoas ciumentas olhando para você. Porque todo aquele que resolve andar com Deus não perde para o mundo uma só vez sequer. Quando você escolhe não se contaminar com o mundo e se alimentar daquilo que Deus te proporciona, você fica mais robusto, mais inteligente e mais honrado pelo Senhor. Isso é palavra de Deus. Não há nenhuma heresia nisso. Isso é palavra de Deus. Eu estou trazendo para a tua vida, para o teu dia, para o teu cotidiano, aquilo que é comprovável biblicamente. Isso aconteceu, isso é história da humanidade, história geral. Se você for procurar nos meandros da história do mundo, você vai encontrar narrativas sobre isso. Você vai ver que quando você resolve não se contaminar com o mundo, você não corre perigo de perder para o mundo. Sabe por que eu estou trazendo isso para a sua vida? Porque eu sou uma pessoa observadora. Eu observo que a nossa juventude é uma juventude que tem trocado Deus, trocado a casa de Deus, trocado as coisas de Deus, para se dedicarem demasiadamente a estudos que não falem de Deus, fazerem acordos que não sejam com Deus e negligenciam 100%, ou se não, muito próximo disso, das coisas de Deus e vão perdendo para o mundo. Quando você abre mão do milagre, quando você abre mão de honrar Deus, você é só um no meio da multidão. Não há nada de especial em você que te separe do meio da multidão. Eu fiz questão que você falasse a respeito da quantidade de pessoas que saíram para cativeiro, uma soma de 10 mil pessoas. Gente, 10 mil é uma multidão muito grande. 10 mil pessoas, segundo a ordem de Nabucodonosor, 10 mil pessoas inteligentes, sadias, sábias e tudo mais. 10 mil pessoas igualmente com potenciais iguais, com a mesma potencialidade. O que fez com que 4 homens se destacassem. Os outros 10 mil não tiveram esse pensamento. Comeram o que tinha para comer, beberam o que tinha para beber. Eram pessoas que vieram do mesmo lugar. Sabiam do mesmo Deus, sabiam da mesma separação que Deus havia exigido do seu povo. Mas tão logo tenham chegado numa outra nação, numa outra cultura, fizeram tal qual estava lá. E quantos são os crentes nessa noite que estão aqui, ou que servem ao Senhor, que têm vivido como o mundo de uma maneira que não dá para definir se é crente ou não? Quantos são? Sinceramente, quantos
jovens crentes estão vivendo vida sexual ativa? Quantos? Quantos? Você não para para pensar nisso? Quantos são jovens que nos seus fones aí, se pegar o telefone aí de alguns jovens, é claro que eu não vou falar de ninguém para não constranger quem quer que seja, e a gente for lá futucar o seu iPhone, não vai achar um pagodinho lá tocando lá uma música sensual. Quantos? Você já fez isso com o seu filho em casa? Quantos são? Irmãos, ter um nome de crente não quer dizer coisa nenhuma. Estar arrolado numa ficha de membro também não quer dizer nada. Nós somos peregrinos neste mundo. A nossa caminhada hoje é de um povo que veio da promessa de Deus. Estamos em terra estranha, porque nós não somos cidadãos desse mundo, e aguardamos o que vem por aí, a chamada de Deus para um lugar que, sim, esse é nosso. Chamamos de Canaã Celestial. Então estamos peregrinos nesse mundo. Quantos são? E eu não vou falar agora só para jovens, para você mulher, para você homem, que tem aí a sua cabecinha branca. Quantos de vocês não têm parecido demais com o mundo? Veja que de 10 mil, apenas 4 fizeram diferente. De 10 mil, apenas 4 resolveram. Apenas 4 resolveram se manter separados. A proporção de crentes hoje que estão dentro das igrejas, a proporção dos que estão fora da visão do reino para os que estão querendo alguma coisa com o Senhor é parecida com essa aí. De 4 para 10 mil. Pastor, isso é um exagero. Não é, não. Não é. Não é exagero. Muitos daqueles 10 mil podem ter dito, não, eu sou filho da herança, sou filho de Abraão, sou filho de Isaac, sou filho de Jacó, sou filho da promessa. Primeiro, sabe por que o povo foi parar em Babilônia? Por causa de desobediência. Desobedeciam constantemente, periodicamente, o tempo todo, desfaziam das ordens de Deus. Mas eram o povo escolhido. Aí Deus fala assim, então eu vou pegar vocês e vou levar vocês para um lugar de tratamento. Vou levar vocês para um lugar em que vocês terão que provar se são ou se não são. Primeira ordem do rei para aqueles jovens foi, eles vão aprender a nossa cultura e falar a nossa língua. Sabe o que quer dizer isso? A Babilônia era um país idólatra, feiticeiro. Um país que era sede de um império, então todos os povos dominados por aquele império tinham uma carga cultural que traziam para aquele lugar, e o povo ali tinha que partilhar de tudo isso. A Bíblia, quando você lê, e você presta atenção na sua leitura, você vai ver que eram muitos deuses naquele lugar. Babilônia era uma capital de império. Assim como Nova York hoje é a capital cultural do mundo, se você for agora a Nova York, você encontrará ali praticamente todas as línguas do mundo faladas ali, porque é um lugar de cultura aberta. Ali a moda é, seja livre, faça o que quiser, seja como quiser. Muito próximo de nós, quem já foi a São Paulo, sabe que São Paulo também é assim. Você vai a São Paulo, você não sabe se está num estado brasileiro, se está no estado americano. Existem cidades em São Paulo, e quanto mais próximos da capital de São Paulo, mais aquele burburinho de línguas diferentes. Toda metrópole, toda capital grande tem essa coisa de ter muitas culturas ali convivendo. E a Babilônia também era assim. Quando você percebe essas coisas, você começa a perceber então que nós estamos vivendo uma época de equívocos, uma época em que o evangelho está sendo trocado por outras coisas que parecem evangelho, mas que na verdade não são. Então, se pegando o evangelho, que se você fosse exemplificar o evangelho, deixa eu pegar aqui esse copo com água,
que até que não se coloque aqui um microscópio, é algo simples, totalmente puro, não é? Mesmo que seja uma água filtrada, e o filtro é novo, é muito bom, se pusermos aqui um microscópio, com toda certeza encontraremos alguma coisa. Imagine que o Evangelho não seja assim. O Evangelho é uma água totalmente límpida, totalmente pura, totalmente sem minerais, sem corpos biológicos, é pura, ok? Agora imagine que eu pegue aqui uma outra água que pareça tão pura quanto, mas cheia de contaminação. Se eu lançar uma na outra, você não perceberá. Se eu pegar os copos e fizer assim, ó, o que redundará das duas águas, você não irá perceber. Da mesma maneira, não dá para perceber, em muitos casos, quem é crente de verdade e quem não é. Em muitos casos, as pessoas estão perdendo a noção do que é evangelho puro e do que é evangelho misturado. Porque o evangelho misturado, o evangelho genérico, ele é muito parecido com o natural, com o purificado. É muito parecido. Sabe o que parece? Se nós colocarmos aqui uma sujeira no copo, e você olhar para a sujeira do copo, a sujeira do copo vai te avisar e vai te enojar e vai te fazer ter medo de tomar essa água, porque o copo está sujo. Imagine que o copo seja a igreja. Você tem um copo límpido e você tem um copo sujo. Se o copo sujo está ali mostrando que é sujo, logo você não tocará naquela água. Mas aquele que está limpo, você vai olhar e vai desejar. É água, é pura, vai me suprir as necessidades, vai me fazer bem. O copo está limpo. Não é assim? Você acha que alguma igreja vai se mostrar suja? Vai? Responda, por favor. Você acha que alguma igreja de propósito vai colocar aspecto de sujeira? É claro que não, queridos. Às vezes o que está dentro está contaminante. Há morte ali dentro, mas o copo está limpo. Não é assim? E assim nós vamos caminhando nessa geração. Perceba que isso não é novidade nossa. Não é novidade para a nossa geração, não é novidade para 2015. Isso é assim desde que o mundo é mundo. 10.000 escolhidos do meio do povo de Deus foram para uma nação aprender uma nova língua, uma nova cultura, uma cultura idólatra, mas teve 4 que falaram, eu não quero isso. Amém? Amém? 4 disseram, eu não vou comer da comida do rei, eu não vou beber da bebida do rei, eu não vou me contaminar com aquilo que o rei acha bom, porque eu tenho relacionamento com aquele que eu digo crer. Olha a diferença. Os 4 disseram, eu não quero me envolver com esse negócio, eu já tenho Deus, eu não quero saber desses deuses feitos de mão, feitos de pau, feitos de pedra, eu não quero saber disso daí, eu sirvo ao Rei dos Reis. Ele não é rei só, ele não é Deus só, de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é meu Deus, ele é meu rei, ele é meu Senhor. Eu não vou me contaminar. Eis aí o segredo. Perceba, nessa ilustração que eu fiz da água, que a distância e com o copo limpo, poucos vão se preocupar de saber se a água é contaminada ou não. Muitos são os crentes que caminham nesses dias, estão bebendo veneno para as suas vidas, são cegos guiando cegos, estão caindo para o abismo sem retorno, e não estão percebendo, achando que estão bebendo água limpa. Aqueles outros homens que estavam ali com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens que estavam simplesmente caminhando da maneira que podiam. Percebam a sutileza desse pensamento. Não, eu estou vivendo o agora. Afinal de contas, foi Deus que permitiu a gente estar nessa terra. Afinal de contas,
Eu fui trazido para cá à força, eu não queria estar aqui, assim como você e eu. Eu perdi totalmente, há muito tempo, o prazer dessa terra. Quanto mais eu caminho sobre essa terra, mais vontade de ir para o céu eu tenho. Não fico ansioso não, mas é muito próximo disso. Eu estou divorciado dessa terra. Eu não aguento mais isso aqui é uma prisão para mim. Aqueles homens estavam aprisionados em Babilônia, só que o coração deles se encantou rapidamente. Foi o rei que mandou eu comer esse negócio, eu vou comer. Foi o rei que mandou eu beber desse vinho, eu vou beber. Foi o rei que mandou eu cantar essa canção, eu vou cantar. Que mal tem? Qual é o mal disso? Afinal, nós somos a maioria. Querido, presta atenção. A maioria não quer dizer nada. Se a maioria dos crentes tem andado de qualquer maneira, não caia nessa cilada. Pense por conta própria. Aprenda a ler palavra de Deus, porque o dia que sair uma heresia desse altar, e eu for para o inferno por pregar heresia, se você andar na minha heresia, tu vai também. Então comece a ler palavra de Deus. Não interessa se a maioria está caminhando de qualquer maneira, comendo as coisas do mundo, bebendo as coisas do mundo, cantando as canções do mundo, porque aqui fala de música o tempo todo. É muito apropriado, muito apropriado. Você vê momentos de adoração na igreja, e o altar está pegando fogo, o céu está abrindo sobre o altar. Alguém está profetizando sobre a igreja, e a igreja está apática, está fria, porque não sabe o que é esse negócio chamado adoração. O dia inteiro a pessoa se ocupou com as coisas do mundo, com canções que não honram ao Senhor, passaram o dia inteiro pensando coisas que não deveriam, viveram de qualquer maneira, e chegam 7 horas da noite e acham que vão sentir Deus. Lê do engano. Não vai sentir Deus, não vai conhecer Deus, porque a adoração é um estilo de vida. Ou você acorda adorador, ou você é só um crente, e crente não vai para o céu. O inferno está cheio de crente. Presta atenção nisso. O texto segue, e eles começam a dizer, a história segue, e como eles não quiseram se contaminar, é claro que ia haver perseguição. Se o rei disse, façam de determinada maneira, e eles disseram, não reconhecemos outro Deus, senão o Deus de Israel. É claro que eles iam padecer perseguição. Os enciumados começaram a persegui-los. Dentre os enciumados estavam aqueles que saíram da mesma terra, dizendo que amavam o mesmo Deus. Ficaram enciumados porque Deus honrou aqueles que tinham comunhão com Ele. Tem muito crente, irmãos, que não conhece Deus dentro das igrejas, e quando você começa a ser honrado pelo Senhor, Ele começa a te perseguir. Faz cara de anjo, mas tem demônio. Você começa a observar que quando aqueles jovens começaram a honrar ao Senhor, resolveram ter isso no coração. Isso não foi um dia, 2 dias, 1 semana, 3 semanas, foram 3 anos. Quando você tem uma ideia e não tem força de personalidade, de caráter, para manter a ideia, você é destituído dessa ideia muito rápido. Você pensa que é mole ficar 3 anos comendo legume e água? Pensa que é mole? Tenta. Primeiro dia, beleza, é chique. Segundo dia você joga um azeite, melhora o sabor. Terceiro dia você joga um azeite mais vinagrete. E chega uma hora que a tua receita não aguenta mais. Você não aguenta mais ver chuchu, brócolis, alface, toma. Você não aguenta. Mas eles mantiveram, foram 3 anos. Legume e água. Se você começar a se olhar e se encantar com as guloseimas do mundo, você não vai conseguir nunca se separar dele. Aqueles jovens, quando eles se separaram para o Senhor, a primeira coisa aconteceu. Logo depois do ciúme, veio a perseguição. Na perseguição veio a ameaça de morte.
E o rei foi atrevido. O rei, que até então não conhecia Deus, disse: eu quero ver qual é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão. Ameaçou, disse para eles: se vocês se prostrarem diante da minha estátua. Deixa eu te dar um dado dessa estátua. O texto que nós lemos diz que foram 60 côvados. Um côvado tem, em média, entre uma tabela e outra, aproximadamente 45 a 46 centímetros. É mais ou menos isso aqui. 45 a 46 centímetros. Chutando. Imagina isso vezes 60. Um poste desse de luz da rua tem 10 metros. A estátua de Nabucodonosor tinha quase 30 metros. Era imensa, era espetacular. 60 côvados dá quase 30 metros de altura. É muito alta. Toda de ouro. Ela tinha 6 côvados, ou seja, 3 metros de largura. Era algo fenomenal. Intimidador. Todas as pessoas de todas as nações que estavam ali, naquele lugar, ficavam impactadas. Era um prédio, irmãos, de 10 andares, visto de longe. Imagine um prédio de 10 andares do antigo, porque hoje os andares diminuíram, mas imagine um prédio de 10 andares com apartamentos de 3 metros de altura. Aproximadamente um prédio de 10 andares, com 3 metros de largura, era mais ou menos a proporção da estátua. Quando aqueles homens se recusaram a olhar e a se prostrar diante daquele pseudo-deus, daquele apelido de Deus, eles disseram: eu sei que eu vou afrontar o mundo, eu sei que eu vou afrontar aquele que é maior do que eu sei que vai haver perseguição, eu sei que o contrário de obedecer a esse parecido com Deus é a morte, mas eu sei em quem tenho crido. Olha, Ele é o meu Deus, Ele não é o Deus do Abraão, do Isaac, do Jacó, Ele é meu Deus. Eu preciso que você fique atento a esses pormenores da mensagem. Esses homens só enfrentaram o que enfrentaram porque era o Deus deles que estava falando algo diferente. Era compromisso com Deus deles. Se você vem à igreja, eu não sei quanto tempo você é crente, mas se você tem vivido a fé de outros, a fé da sua mãe, a fé do seu pai, a fé do seu pastor, ele nunca vai se revelar a você, você nunca vai ter força para enfrentar o mundo. Ele precisa ser Deus do teu coração. Você tem que trazer Deus para cá e bancar isso, dizer: não, Ele é meu Deus, der no que der, Ele é meu Deus. Ele pode me livrar, Ele pode. E o texto segue dizendo que eles disseram: Deus pode me livrar. E olha, eles ainda fazem uma ressalva: e se Ele não quiser, Ele ainda vai ser meu Deus. Quantas são as pessoas que têm abandonado o reino porque Deus não atendeu naquele momento que Ele falou que queria? Esse é o problema que eu tenho aprendido caminhando com Deus, que existem perigos nas mensagens. Se eu começar a profetizar daqui: minha irmã, é agora, é hoje, vai ser hoje que você vai levar a tua bênção. E se Deus não quiser? E se você não levar? Você vai se frustrar com Deus, não vai? É natural. Você vai se frustrar com Deus. Sabe quem é o culpado? Não é Deus, é o louco do tal profeta. É louco, está pedindo morte para si. Se você parar e começar a ouvir a história de um ou outro, você vai descobrir que tem muito antigo pastor aqui no centro de Nova Iguaçu, de madrugada, pedindo prato de comida, dormindo no beira de calçada. Eu conheci antigo pastor, antigo presbítero, que antes era uma bênção, mas ficou falando bobagem em cima do altar. Hoje é mendigo, louco. Eu conheci um que virou virador de lixo nos lixões da vida. Ficou maluco, porque usava o altar com loucura. Preste atenção, querido. Tem um ditado popular aí no mundo que diz que você só tem uma vida para viver, então viva. Eu vou pegar esse texto, essa palavra do mundo, e vou trazer para a nossa realidade. Você realmente só tem uma vida para viver, depois tu vai prestar contas a Deus, então viva direito.
Não tem segunda chance. Ou você honra a Deus nessa vida e vai ser honrado por Deus. Eu vou chegar nesse ponto do sermão. Peço a você que tenha um pouquinho de paciência. É muito importante essa mensagem para a nossa vida. Eu estou me alimentando bastante. É muito importante que você comece a observar quem tem sido Deus na sua vida. Hoje ainda é tempo de fazer isso. É tempo de você avaliar a sua caminhada, a qualidade da sua fé. Se você tem enchido os seus dias, se é com Deus ou com outra coisa que parece ser Deus. Como é que você tem gasto o seu tempo? Metade, ou melhor, mais da metade da igreja que está aqui hoje não levantou a mão quando eu perguntei se haviam lido a Bíblia. Se eu perguntasse quantos oraram, alguns talvez também dissessem não. Quantos pensaram em Deus? Alguns diriam, pastor, eu não tive tempo hoje, o dia foi muito corrido. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo é assim mesmo. O mundo é mundo e sabe fazer o que o mundo tem que fazer. Você é que tem que saber também ser crente. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel eram homens que eram crentes o tempo todo. Daniel, você vai encontrar ainda no livro de Daniel, que Daniel se prostrava diante da janela que dava em direção à sua terra e ele orava a Deus 3 vezes por dia. 3 vezes. Pastor, Daniel não tinha o que fazer. Mentira, ele era o maior dos governadores abaixo do imperador. Ele era o segundo homem no mundo. Ele tinha uma lista imensa de pessoas abaixo deles, sátrapas, presidentes, governadores, deixa eu ver se eu acho aqui, me ajude aí, prefeitos, sátrapas, governadores, presidentes, capitães, esse povo todo estava abaixo de Daniel. Daniel era um homem ocupado, amém? Mas ele orava 3 vezes ao dia. Você tem perdido para Daniel, se você não ora pelo menos um dia, e depois quer ver bênção, quer ver milagre, quer ver Deus salvando sua família, quer ver Deus levantando pessoa de cadeira de roda, quer ver cego ver, quer ver... Meu irmão, presta atenção, Deus quer usar pessoas que sejam totalmente dele. Eu vou seguir com a mensagem. Tudo isso acontecendo, o rei baixou um decreto, olha, ou vocês mudam de ideia agora, ou eu mato vocês. Eles disseram, se Deus me livrar, amém. Se ele não livrar, eu ainda não vou te obedecer. Eu tenho um Deus, eu sei a quem eu sirvo, e ponto. Vou bancar minha decisão. O rei ficou enfurecido, como o mundo fica enfurecido contra você. O rei manda que se aqueça a fornalha quantas vezes mais? 7 vezes mais. Uma fornalha já é muito perigosa. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu prometo que eu vou levar 30 segundos para falar sobre isso. Um primo meu, era primo porque era casado com a minha prima, falou para minha prima, falou assim, Paula, eu acho que eu vou desviar. Eu sou muito novo, eu estou querendo... Vê um negócio, Paula. A minha prima, muito sábia, hoje em dia ela é pastora, glória a Deus. Ela, naquela época, ela falou assim, vem cá, Sandro. Foi no fogão, acendeu um fogo, falou assim, bota o dedo aqui 5 minutos. Você está louca, Paula? Eu vou me queimar. Então para de palhaçada, rapaz. Você não aguenta um dedo em cima de um fogão. Esse foguinho de nada por 5 minutos, tu vai querer o inferno, rapaz? Eu falei, meu Deus. De onde ela tirou isso eu não faço ideia, mas que a maior verdade é fazer a terapia do fogo aqui na igreja, botar uma vela aqui, domingo, botar uma vela acesa na hora do apelo. Você que não consegue botar o dedo aqui, vem aceitar Jesus. Será que vai ter algum resultado? Tomara que sim. Só não vou botar porque alguém que passa lá da rua vai falar que a gente está fazendo feitiçaria. Mas a verdade é essa, irmãos. A verdade é essa. 7 vezes mais. Você não aguenta o teu dedo num fogo de fósforo. Quem já segurou o fósforo até o final, que sentiu aquele calorzinho,
sentiu como o fogo é violento. Imagine uma fornalha aquecida 7 vezes mais. A coisa foi tão tremenda que os soldados que foram levar, amordaçados aqueles jovens, a chama era tão quente que lambeu eles. Para tu ter uma ideia do que era aquilo. Eles foram lançados lá dentro. O texto diz que eles foram lançados com as túnicas, com as capas, com os chapéus. Ou seja, foram lançados no fogo com tudo que tinham. Tudo o que lhes honrava. A capa era significado de honra. O chapéu era significado de honra. Até hoje é chamado de capelo. O chapéu, se você vir pela televisão, os cardeais, o Papa usando um capelo, o tipo de chapéu dá a eles uma autoridade diferente. É uma cultura que até hoje perdura. Capelo. Aqueles homens usavam capelos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados ali com a sua autoridade, com a capa que era a honra, a sua função, foram lançados tudo ali. Ou seja, será exterminado tudo o que vocês são nessa terra. Deus os livrou. A Bíblia diz que quando eles saíram dali, nem cheiro de fumaça eles tinham. Deixa eu te dizer uma coisa, você que tem medo de ficar perdendo aí para o mundo, honre Deus, ó Senhor, honre ao Senhor. Se for do agrado dele, você não só não perderá a função que tem hoje, como Deus te colocará acima de todos, porque Deus honra aqueles que o honram também. Amém? E eu quero terminar. Se você não se contaminar com o mundo, há uma derradeira, uma última promessa. A Bíblia diz para que você não se encante com a prosperidade do ímpio, que você não se encante com o mundo. O apóstolo Paulo vai ensinar em Timóteo que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e atravessam a si mesmos com muitas dores. Não fique angustiado se você terá o que comer, ou beber, ou morar, ou ser amanhã. Deus tem tudo na palma das suas mãos. Honre a Deus hoje. O que você tem é hoje. O Deus da sua vida é o Deus de hoje. Amanhã Ele ainda vai providenciar. Fique calmo, fique calma. Honre ao Senhor hoje. O final da história desses homens, final deles, quando eles param de ser mencionados na Bíblia, eles estão honrados muitas vezes mais. Sabe o que aconteceu com seus inimigos? Foram lançados na fornalha que haviam preparado para aqueles homens. Todo aquele que se levantar contra você, não ore oração de macumbeiro. Senhor, acaba com ele. Senhor, atropela ele com trem, Senhor. Oh Deus, oh Senhor, vai lá, faz cair o cabelo dela, Senhor. Vai lá. Sabe essa oração de macumbeiro? Não faça isso. O seu olhar, a sua oração é oração de misericórdia. Eles não sabem o que fazem, você sabe. Você sabe o Deus que você serve. Ore por eles, interceda pela vida deles, para que Deus os salve, para que Deus os livre, para que Deus os faça ver o que eles ainda não veem. Sabe qual é o resultado da tua vida? Não apenas eles não te tocarão, como você será honrado lá na frente. Não se contamine com o mundo. Não se contamine. Deixa eu te dar um testemunho rápido aqui. Estou com 42 anos, portanto, isso que eu vou lhes falar foi há 12 anos atrás, eu tinha 30 anos de idade. Eu sofri 2 afrontas muito terríveis. Uma delas, alguém me ligou e falou: eu vou te matar. Você não passa essa semana. Eu não andava com coisa errada, eu era pregador do evangelho, ministro de louvor. Não fiz nada. Se eu estivesse traficando, fazendo qualquer coisa, mexendo com a mulher dos outros, nada. Eu estava no altar. Alguém liga para mim e disse: eu vou te matar. Era um demônio que estava do outro lado na vida daquela pessoa. Sabe o que eu fiz? 2 dias depois, eu fui no portão daquela pessoa, chamei aquela pessoa, ele veio com medo, porque achou que eu estava armado para matá-lo. Ele ficou meio sem pé. Eu falei: rapaz, vem cá, pode parar aqui. Preguei o evangelho para ele. Alguns dias depois,
Eu soube por uma pessoa que ele havia reconhecido que eu era homem de Deus, porque ele me afrontou de morte, mas eu preguei para ele. Meu irmão, Deus tem propósito na tua vida. Essa é a diferença do cristão. Essa é a diferença. A segunda coisa que eu enfrentei naqueles dias, tudo isso aconteceu em menos de um ano. Eu tinha uma loucura por uma moça. E aí vai para os jovens isso daí. E eu era solteiro, volto a dizer, pregador do evangelho e ministro de louvor. Solteiro, os hormônios batendo o gongo lá em cima, como qualquer um nessa idade. Conquistei a tal moça que eu me interessava demais. Quando eu estava próximo de me relacionar com essa moça, na minha cama, o Espírito Santo me incomodou. Eu sabia que aquilo era errado, sabia que aquilo era pecado. O que eu fiz? Preguei para ela. Ela falou, você é doido. 2 meses me cantando, querendo sair comigo. Eu estou aqui, você prega para mim? Eu falei, tu também é mulher de Deus. Você quer ver dias bons? Quero. Quer ter um casamento abençoado? Eu falei, pois é, eu também quero. Vamos fazer o seguinte, vida que segue, não toco em você. Deus me tocou naquele momento. O pecador não pode dizer, pastor, era o calor do momento, pastor. Nada, o hormônio me deixou meio louco da cabeça. Meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo não deixa de ser Espírito Santo. Ele fala com você nos momentos mais cruciais da sua vida. Você peca se quiser. Hoje eu tenho autoridade para pegar o Evangelho, pelas escolhas que fiz lá atrás. Lá atrás. Pensa que é fácil? Ser um crente na igreja, ser um jovem crente, pensa que é fácil? Não é. Não é. Você abre mão de muita coisa boa. Abre mão. Abre mão das delícias da juventude, abre. Está aí para vocês. Agora, se vocês quiserem ter uma vida feliz, um casamento abençoado, como eu tenho, como muitos têm aqui, aprendam a honrar Deus no meio da fogueira. O negócio está pegando para o teu lado. As propostas são as mais atraentes possíveis. Você deve honrar o teu Senhor. Lá na frente, vocês vão viver uma vida de honra, uma vida de vitória, uma vida de alegria. Temos lutas? Temos. Temos conta para pagar? Temos. Temos que trabalhar? Temos. Temos que viver tudo isso. Mas nós olhamos para o que está por vir. Todo crente que fica olhando demais para essa terra se encanta com essa terra. 10.000 jovens eram filhos de Sadraque, de Abraão, de Isaque e de Jacó. 10.000, mas 4 fizeram um pacto com Deus. A proporção é muito grande de pessoas que andavam como quem é crente, andavam como filhos da promessa. 10.000 é muita gente. 4 optaram pela bênção, pela honra. Você quer viver uma vida de honra? Quantos querem? Quer mesmo? Aprenda a honrar a Deus nos dias difíceis, quando a tentação é grande, quando você está sob ameaça, quando as pessoas dizem que você é um crente de Araque, que esse evangelho não vai dar em coisa nenhuma, que o teu dízimo não vai dar em nada. Creia em Deus, não creia em homens. Eu estou no mesmo caminho que você. Os pastores dessa igreja pagam o mesmo preço que você pela santidade. Não creia em homens, creia na palavra de Deus. É ela que vai te conduzir. Vai te conduzir em bênção nessa terra, vai te dar honra para o teu futuro e você ainda vai ver o céu. Amém, queridos? Guardem essa mensagem no seu coração. Que Deus venha tratar contigo nesses dias. Eu falei para você que Deus ia falar contigo hoje. Guarde isso no teu coração. Anote essas mensagens. Faça disso um baú de tesouros, para que depois, quando você for lá revisitar aqueles textos, Deus voltará a trazer à tua memória tudo aquilo que Ele tratou contigo nessa noite. Viva o Evangelho tal qual é a promessa de Deus. Não o Evangelho misturado com outras coisas. Viva o Evangelho da graça.
o evangelho simples, o evangelho que te conduz a Deus. Não tem fórmula milagrosa. A fórmula que vai te levar até os pés do Senhor é a obediência. Obediência a quem? A homens? Não. A palavra de Deus. Obedeça, obedeça. Isso é melhor do que sacrificar. Lá na frente, pode não ser em um dia ou dois, pode levar anos, mas você vai olhar para trás e vai dizer: bom é servir ao Senhor. O Senhor me fez caminhar no vale da sombra da morte, mas eu não temei mal algum, porque Ele esteve comigo. A vara e o cajado dele me consolaram. Ele me levou a verdes pastos. Ele ungiu a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda até hoje. Por quê? Porque eu andei com Ele. Irmãos, façam uma escolha. Muitos crentes que hoje professam crer no Senhor Jesus estarão no inferno. Muitos. E a proporção dos que estarão lá em relação aos que estarão no céu é muito grande. Porque andaram todos os dias com o nome da promessa, dizendo que tinham promessas, que eram filho de Abraão, de Isaac e Jacó, mas que não andaram pessoalmente com Deus. Se você quer andar pessoalmente com Deus, ponha-se de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos entregar o nosso caminho a Ele. Confia no Senhor, entrega a Ele o seu caminho. Você está em terra estranha, crente. Esse mundo não te pertence, você não pertence a ele. Você trabalha nesse mundo, você estuda nesse mundo. Aqueles jovens estavam em terra estranha, tiveram que aprender a língua, tiveram que aprender o ofício, mas foram diferentes. Você pode aprender a sua faculdade, você pode aprender línguas, você pode se tornar uma mulher muito culta, um homem muito culto. Eu te digo até que você deve fazer isso. Mas creia numa coisa, não se contamine com o mundo. Falta pouquíssimo para o Senhor vir nos buscar. Esteja pronta, esteja pronto. Compre azeite, coloca na tua lamparina, encha-se de Deus. Vamos orar, fecha os seus olhos, amado Senhor. Entrego nas tuas mãos, ó Deus, a cada homem, cada mulher, cada coração, cada mente, cada propósito aqui, Senhor. Eu não sei por que vieram, mas certamente vieram para ouvir a tua palavra e ela foi lançada. Que ela não volte vazia, Senhor. Aqueça os corações, desperta teus filhos, desperta os homens, as mulheres, os velhos, os jovens, aqueles que ainda têm um futuro inteiro pela frente, que aprendam a te honrar nesses dias. Deus amado, os profissionais da tua igreja, que vivem uma vida, Senhor, de lutas, que vivem uma vida, Senhor, de busca para trazer o melhor para as suas casas, que eles se lembrem de ti em todo momento, Deus. Deus amado, toma em tuas mãos a cada mulher, a cada homem que hoje refaz o seu propósito em tua presença. Toma em tuas mãos, Senhor. Se o Senhor não curar nessa noite, não tem problema. Se o Senhor não abrir portas nessa noite, não tem problema. Todavia te adoraremos como Deus da nossa vida, como Deus da nossa história. Sabemos que a salvação é certa no Senhor. Toma em tuas mãos, Deus, aquece os corações. Levanta profetas nessa noite. Levanta homens e mulheres, ó Deus, comprometidos com o teu reino, que não se contaminem, ó Deus, com o pensamento do mundo, que não se contaminem, porque tem uma função nesse mundo, porque tem, ó Deus, algo para tirar desse mundo. Estamos nesse lugar porque estamos aprisionados a Ele, mas um dia seremos libertos, um dia estaremos diante do Senhor. Ó Deus, toca em cada coração nessa noite. Toca nos casamentos, ó Deus. Aquela mulher que intercede pelo seu esposo que não é crente. Aquele homem que intercede por sua esposa que não está aqui. Aquele jovem que intercede pelos seus pais. Aqueles homens e mulheres que intercedem pelos seus filhos. Toma em tuas mãos, Senhor, que a herança dos seus filhos, a maior delas, seja o Senhor trazendo toda a família para cultuarem ao teu nome, para te verem como Deus da sua história. Oh Deus, eu te clamo isso nessa noite. Eu levanto as minhas mãos aos céus em clamor a ti, Senhor Jesus.
proporciona esse milagre nessa noite, o milagre da salvação, o milagre do compromisso contigo, o milagre de mudança de mente, de mudança de vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que optou por crer em Deus, você que está aqui nessa noite e que ouviu essa palavra, Deus tem algo novo para a tua vida. Deus pode te levar a lugares que você não entenderá o porquê, mas tu serás abençoado ali, porque você obedecerá à voz do teu Deus. Deus não depende de uma pátria que leve o nome dele. Você pode estar em terra estranha e Deus te abençoar, mas honre ao Senhor. Honrar a Deus muito além do que por um envelope apenas. Honre a Deus declarando Ele Senhor do teu coração, Senhor do teu dia, Senhor do teu casamento, Senhor da tua profissão. Traga Deus para ser Senhor do teu trabalho. Traga Deus para ser Senhor dos teus filhos. Traga o Senhor para ser Senhor dos teus pais, Senhor do teu cônjuge. Olha, querido, querida, a tua oração pode muito em seus efeitos. Creia nessa noite, fala o nome do teu marido, fala o nome da tua esposa ao Senhor. Ele vai te ouvir, Ele vai ouvir a tua voz, Ele vai fazer algo acontecer. Você que tem irmãos desviados, você que tem pessoas na sua casa que um dia caminharam com Cristo, mas que se desviaram no meio do caminho, se encantaram com o mundo, comeram dos manares do rei, dos manjares do mundo. Interceda nesse momento por eles. Fale o nome deles. Certamente todos temos alguém que lembrar. Fale o nome de cada um deles. O Senhor ouvirá a tua voz. O Senhor pode fazer algo através da tua oração. O Senhor pode mover o céu, pode mover a terra. O Senhor pode esvaziar o inferno porque ouviu a tua voz. Ó Senhor, em nome de Jesus nós te clamamos. Em nome de Jesus nós levantamos a nossa voz e colocamos o nosso coração aos teus pés, Senhor. Proporciona nessa noite libertação, caminhada correta contigo, Senhor. Em nome de Jesus, nós te amamos, nós te bendizemos. Seja exaltado.